Durante séculos, o corpo da mulher ele foi visto como campo de intervenção por um saber e um poder que apenas não só exerceu o controle sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, mas como também assumiu um papel diante a regulação da vida feminina. No final do século XVIII para o começo do século XIX, que a medicina vai nascer aí como discurso de poder. Nesse período ela vai estar se configurando e se estruturando como uma medicina experimental, que exclui qualquer juízo de valor e de subjetividade, se assumindo uma postura neutra. Surgem então os ordenamentos sociais sustentados na moral, onde vamos ver dois grupos separados, homens e mulheres, com descrições totalmente distintas, né? Masculinidade e feminilidade. Desde o final do século XVIII, a natureza feminina ela vai ser gradativamente associada aos órgãos reprodutivos, tudo isso em descrição e referência ao discurso biomédico, que vai ter autoridade para descrever as limitações dos papéis sociais e econômicos das mulheres. Nesse meio tempo, a gente vai ver acontecer a divisão sexual do trabalho, reforçado pelo sistema capitalista industrial, que vai restringir as atividades femininas ao espaço doméstico. Então, vamos ver, né, a criação do espaço público quanto a criação do espaço privado. Aqui a gente vai ver o quanto que a produção discursiva desses saberes está intensivamente articulada com aspectos econômicos e políticos da época. Então, o saber biomédico sustentado nessas premissas, ele vai ditar que uma das diferenças entre masculinidade e feminilidade vai estar intensivamente ligado às funções das mulheres estarem alinhadas às atividades e papéis de serem mãe e esposa, e que o desejo das mulheres por natureza é menor do que o dos homens. Assim, a medicina moderna ela surge ligada ao controle populacional e à disciplinação e regulação dos corpos, o que o Foucault vai chamar de biopolítica, né? Então, desde o começo da história, a gente vai ver que o corpo da mulher ele foi tratado como propriedade. O nascimento da obstetria, a institucionalização do parto, a criação dos manicômios, que em grande parte era assim residido por mulheres, tudo isso foi fruto desse projeto. Então a gente pode ver que o corpo da mulher ele é uma extensão das políticas públicas de controle populacional e moral. A gente pode ver que a naturalização da inferioridade feminina foi uma construção discursiva desses dispositivos que serviam a uma ordem patriarcal e à economia capitalista emergente. Logo criou-se a imagem da mulher como naturalmente frágil, emotiva e reprodutora, um corpo voltado à maternidade e aos afazeres domésticos. E todo esse discurso ele foi criado e produzido para justificar e hierarquizar, né, as classes, o gênero e a raça. E assim nasceu a ideia, né, de que a feminilidade ela precisa ser regulada, o corpo, a menstruação e o parto. Bom, quando a gente fala do corpo da mulher, parece que já vem um monte de regra junto. A forma de como a gente quer se comportar, da forma como a gente quer vestir, do que a gente pode, do que a gente não pode fazer, do que é bonito, do que é feio, do que é aceitável, do que é deplorável. E sempre essa linha, ela foi conduzida por quem? Por homens, simplesmente. É interessante a gente pensar como o discurso biomédico, ele foi ganhando essa legitimidade social e, consequentemente, ganhando mais espaço no corpo da mulher. Não só ganhou espaço no corpo das mulheres, como também incide nas relações estreitadas na vida dessas mulheres, né? A gente pode citar o parto, que há muito tempo foi uma simbologia, né, desse encontro, né, dessa relação entre mulheres. Por exemplo, nos lugares de parteiras, benzeiras, vizinhas, tudo isso foi substituído pelo ato médico, pelo ditar médico, muitas vezes de um homem. Essa substituição ela é marcada por muitos eventos, né, como por exemplo o advento da área da obstetria. E a obstetria ela simboliza muitas outras coisas, né? A principal delas com o avanço, se relaciona com o avanço tecnológico da própria área da saúde, da própria área da medicina. Essa mesma obstetria, que é o símbolo do avanço, ela também foi uma obstetria que matou milhares de mulheres negras e indígenas ao usarem as mesmas como cobaias. Ah, bom, meu filho, naquele tempo nem sequer perguntavam pra gente o que a gente queria.
Durante muito tempo o corpo da mulher era assim como se fosse um objeto largado, jogado, manipulado, sem vontade própria, né? Só para aparecer, caber. Era desse jeito que o corpo das mulheres eram vistos. Por exemplo, uma pia dessa, ela é colocada aqui, no lugar que a gente quer que ela fique, é mais ou menos desse jeito. Algo muito manipulado e sem vontade própria. As parteiras, até que elas sabiam de alguma coisa, né? Tinha a experiência delas, né? Mas só que quem mandava era o médico, né? Ele era quem mandava. Hoje, parece que tudo tem um nome ou um remédio. Às vezes eu me pergunto se o problema é a gente ou se é o mundo que a gente vive. Anticoncepcionais, antidepressivos, ansiolíticos, todos eles são uma resposta a um sofrimento que, antes de tudo, é estrutural. Eram sempre assim, elas sempre falavam que a gente não sabia que parir seria difícil, seria com dor. Então não precisava de escândalo, teria que suportar ali sem fazer escândalo nenhum. Ao qual a gente, às vezes, até as mulheres lá faziam mesmo meio que um alarme, né, para poder serem reconhecidas, tanto que estava sofrendo o medo em si de estar ali, passando por um momento difícil sozinha, né, um medo, enfim. Então, e a gente era ali meio que parar as nossas dores, ter que suportar nossas dores, porque elas não queriam ser incomodadas. Às vezes deixavam a gente lá, iam dormir, não queriam ser incomodados dos seus sonhos. Então era assim, a gente ter que parar e aguentar a dor em silêncio. Mas como uma dor dessa, de um parto, aguentar em silêncio? Mas era assim que nós éramos tratadas. O parto foi de sofrimento, porque naquela época ainda era mais pior ainda do que é hoje, embora hoje ainda exista desigualdade. Mas naquele tempo as coitadas ficavam jogadas numa sala, várias mulheres sentindo dores lá, e elas só iam lá de vez em quando verificar se a gente já estava em trabalho de parto. E as dores, o sofrimento lá eram sozinhas, né? A gente ficava sozinhas. E o que mais doía no coração eram as falas, a gente ali meio de dores, desamparadas, e ainda ter que ouvir as arrogâncias dela em falarem: ah, você não achou bom fazer? Então se controle, cale sua boca, sabe? Algo que dói mais na alma do que a dor do parto, esse tipo de coisa, depois que a gente vai lembrar. Nós mulheres pretas já nascer, já sabendo olhar sobre nós, já vem carregados de muita coisa. A diferença das pessoas com as nossas vidas. Existe uma diferença muito grande. E é muito ruim. Os meus avós falando em questão dos hospitais, porque sempre foi um sofrimento para eles poderem ter um atendimento melhor. Em questão do parto, elas precisavam gritar muito mais do que elas sentiam, para poder saberem que estava doendo, até mesmo machucando. Hoje, a morte de mulheres negras no parto ainda é o dobro de mulheres brancas, então elas recebem menos anestesia e esperam mais tempo, e suas dores são constantemente reduzidas. Porque a ciência, que se diz ser neutra, né, na verdade carrega a mesma cor e classe de quem a criou. É por isso que é muito importante para que possamos olhar para o corpo como um lugar de existência e não como uma propriedade. Muitas mulheres são criticadas por não quererem ser mãe ou no hospital que são julgadas por não quererem sentir essa dor. A gente vê isso na ligação entre psicopatologia e gênero. Quando vemos as estatísticas, vemos que as mulheres sempre recaem mais sobre elas. O excesso de emoção, o excesso de sensibilidade, como se a intensidade emocional das mulheres fosse um defeito natural delas. Naquele tempo era difícil, naquele tempo existia assim um tabu, sabe? Em que as mães, as próprias mães, elas tinham vergonha de falar o que era ser mulher, de explicar, até se falar sobre o corpo da mulher, sobre o desenvolvimento, sobre sexualidade. Essas coisas aí não tinha não, porque existia assim um tabu. Então, quando falamos sobre medicalização, patologização e controle, a gente também falamos sobre uma forma de pensar.
Mas que forma é essa, né? É um jeito de colocar o corpo feminino dentro de uma lógica que precisa de controle para existir. Então, é muito importante que a gente possa pensar sobre como, né, esses discursos de poder, ele simplesmente não vai atingir todos os corpos femininos do mesmo jeito. As mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres com deficiências, as mulheres em situação de rua, todas elas vão viver uma forma específica de exclusão. Então, quando a medicina dita em seus estudos qual é o corpo normal, ela também descaradamente dita qual corpo suficiente merece cuidado. Quando uma mulher negra está sentindo muita dor na hora do parto e ditam que ela aguenta mais, isso não é biologia, isso é racismo. Quando uma mulher com deficiência não tem direito de exercer o controle sobre o próprio corpo, isso não é proteção, isso é controle. Tem uma frase que eu gosto muito da Simone de Beauvoir, que fala: não se nasce mulher, se torna mulher. E eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre a mulher, ela ter espaço para ela se tornar quem ela quer ser. Não ela ser pronta e acabada, mas ser o que ela quer ser. Uma construção. E eu acho que é muito interessante a gente se questionar, porque todo mundo fala sobre o corpo da mulher, menos a mulher.